Yama Rasta Live Sokoma Ndinga Kongo Mubarasta Yeno kuna kumbanza Kongo Data Chanungu Nkuma Data dia Cruz Nekulunti Mani Bavwa Geba solele Wabakulu beto Geba solele Data Chanungu Nkuma Geba solele Wabakulu beto Geba solele Data Chanungu Nkuma Kalo ituke no kulweti mona Data Chanungu Nkuma meni kuisa Yandi babikula kwase Ye kwa pakulubeto Pakulubeto ba moyo bena Ubangunza tusikama Makulu ba moyo bena Ubangunza tukubama Vuka mukintwa dikwe Wei tunatungila Kongo Vuka mukintwa dikwo Wei tunatungila Afrika Yatu sisi la bakulu Tabita tubeno bakulu lwavana Ye matadi matatu Makuku matatu malambe Kongo Ye lunga mosipe Ye ngongi zole Muvuluza kangwa Kongo Mumakanda ye zindinge Kuna mbanza Kongo manse Ye nzapi bakuvana pe Wize no ya wontono Kalusonga matweki Wize no ya wontono Atenção, província de Malange. Uma celebração espiritual histórica está prestes a acontecer. No dia 1 de julho de 2024, às 9 horas, nas majestosas Pedras Negras do Punguandongo, a Igreja Africana Lukutekano Luabangunza Moafelica, LBA, Kiasquiangaze, sob liderança espiritual do seu profeta Tianungu Nkuma, realizará um culto de oração especial em comemoração aos 318 anos da morte da profetisa Kimpavita. Kimpavita, uma figura icônica e poderosa que, com sua coragem e fé, transformou a história religiosa e cultural de África. Venha conhecer sua vida, suas obras e seu legado que continuam a inspirar gerações. E no dia 2 de julho de 2024, no campo 1º de maio, em Kakuzu, também às 9 horas, continuaremos essa celebração com um evento memorável. Junte-se a nós para honrar e relembrar essa grande líder africana. Sua presença é fundamental para celebrar a força e a espiritualidade de Kimpavita. Vamos juntos fortalecer nossos laços culturais e espirituais. Não perca! Dias 1 e 2 de julho de 2024, Pedras Negras do Punguandongo e Campo 1º de Maio, em Kakuzu. Vamos juntos celebrar a memória de Kimpavita. Evento organizado pela Igreja Africana Lukutekano Luabangunza Moafelica, LBA, membro da IPA, Igreja dos Profetas em Angola, com o apoio do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos de Malange. Participe! Gratidão por esta parte. Kedika bankaka zeto mayingi basala kutusisila De nossos antepassados deixaram muita coisa. imomo beto toti tatamana São as pegadas que nós estamos a seguir. kima kiti kutuvanga mpasi Coisa que está nos fazer mal. bobo bena mukabudi ya kizinga Os que estão na área governamental. ibao bete Que kutunuanisa estão a combater. mebeto mamingi tunamao Nós temos muita coisa. mutu futifana Que kwa nós luyalo podemos dar também na parte do governo. ndeti mbuta nsimba muka Por tukilifova exemplo,
Papa Ntimba que acabou Uno que aqui UNESCO wetikwenda mumbanza Congo cultura directeur da cultura ba ministra cultura betiyambula pebenda bela timunanga bivisi bya kaka betu muna katika mbanza nesse Congo. momento da UNESCO estão a ser deixado ir em Mbanza Congo e desenterrar ossos dos nossos antepassados. Milunga mieto betibonata bima mpila mpila banata byao. Muita coisa que é dos nossos ancestrais. Vene bima bya kababaka muna katika kulumbi banata bya kuntiza mputi. Tem coisas que eles levaram do Culumbimbi, que levaram para Me directeur da cultura nakuna gouverneur nakuna baonso bela kuna. governador estão a deixar. Me betatela kidika mindele besa banata ko bima biba beto pele. Vem e levem as nossas. Nani utafonda bao betakutufona luyalo. O próprio povo. Uno que aqui luyalo. O governo nesse caso. Kabazolele mabundu makivuilako. Não querem as religiões aqui da. Uno que aqui tulenda baka kedi kabamandume ba papabuta ba vitankanga babuela mwanda banwana nkindu munti yangola muda bebeto tobaka kimpwanza me uno que aqui kabapasa ikutuko. Podemos citar, por exemplo, como referência Mandume, Vitankanga, Buela Mwanda e muitos ainda mais. E independência hoje como africano, mas nós não citamos e o governo não quer reconhecer se hoje os governos negros são governos para dirigir o seu próprio povo negro, é fruto a estes Mandume, Vitankanga, Papabuta, Debuela Mwanda, que lutaram para conquistar esta liberdade. Mas agora, eles hoje estão a dirigir o seu próprio povo, mas não reconhecem esses. Bom, mas quando nós olhamos para esta figura, o que é que no fundo nós temos que tirar delas para levarmos, por exemplo, a nossa África no bom caminho? Tutondele muna kiufu kyako. Agradecemos esta pergunta inteligente. Vena mambo mayingi beto bangunza tuna mau. Há muita coisa nós como profeta temos. Na tufetivanga. Nós que podemos fazer. Mekansi kinzinga kazolele sangana yekinsaku. A parte governamental não quer ceder ou unir-se com a parte espiritual. Beto bangunza tuna kidika votu vovele vo petróleo to akanga yao tufite ukanga. Beto bangunza tude poder yo. Profeta, eu tenho o poder de dizer que agora vou extinguir com petróleo. Em Angola não há mais petróleo. Eu posso fazer isso. Angola desaparece o petróleo. Pomulya mnaki beto tuna luwa wa mibisini. Por quê? Me kinzinga kene luwa wa kinzi ye bankwa kinani kipanjiko. O papá disse, eu tenho o direito e tenho a união com todas as sereias. Mas o governo não tem esse direito, não tem a união com as sereias. Po unuka tuna yufula tu kuka kada tambi ka Angola kilwanzi kuna mpungwa ndongo. Ye tambi ka mamanzinga. Nki atuku kina na tuyufula do yalo kama semo. Perguntar nas majestrosas pedras negras do Punguandongo, a pata da mamanzinga está lá. Por que até hoje a pata está lá, não desaparece, está na pedra marcada? Por quê? Eles não sabem. Kwe kwatuka enkumbu ya Mpungwandongo. Onde saiu o nome de Punguandongo? Idiodo beto tutela mene di bundu dia di mukwenda kuna malange mpasi voto asonga nkango wo wewa isla kelika kuzunga kya malange. Aproveito aqui dizer que nós como igreja agora queremos ir para Malange e fazer o próprio povo perceber o que é Malange e por que ali tem essa pedra Punguandongo. Po unu que aqui kondo kwa zaya pontuna ye makabu matatu. Hoje em dia, sem saber, nos 3 departamentos que existem, Tuna ye nsaku, nós temos a parte de espiritual, tuna ye kimpanzu, temos a parte tuna ye científica, kinzinga. temos a parte governamental. Kinzinga kalendi luta A parte kimpeveko. governamental não pode superar Me unu que aqui kedika kinzinga kya kuma mama wonso no yani wakampa mama. Hoje a parte governamental sentou e é dono de tudo. Kabeme zisoba kabena ya kalurendo. Na verdade, o que eu quero saber, não é que o que eu quero saber com clareza, as pessoas deixaram para nós, não é que é algo que nós devemos seguir e nós não estamos a conseguir visualizar. É isso que eu gostaria de saber. Acho que tenho que passar isso na língua para o profeta perceber. Ok. Nki abimangu bina byamkuma tufete landa byosimizina mbandu ya ituina munakubalanda. Kabimangu bavaka bina vo byamkuma tufete simba tolanda.
tutondele bene Agradecemos muito. bimangu bya bingi basala Coisas como legado nós podemos citar, são muitas, inúmeras. katuledi kutubetangako Impossível citar tudo agora. beto mpekedika ntuna mpekedika yibimangu byo Nós também, só nesse momento, eu tenho muito também. bekansi limite ntuna Mas estou limitado mulu yalu beta por causa do kututuanisa governo que está dirigindo. zingunza kabanwanisa ngalu yaluko Nós, como profeta, não estamos a combater o governo. mekansi tuzole tobasonga Nós nzila queremos é orientá-los. weba fetidi atila Como podem andar, par exemple por exemplo. nkya mfumu ya Afrika yoyo yabiekwa kwa zingunza ngatu Qual é o presidente africano que foi consagrado pelo profeta? Não tem. mudia nki Por quê? kinzambi kyabanzenza batula Porque ngakutwala colocamos a espiritualidade estrangeira em frente. mebeto tuna imambo mayingi tufutisonga kwa luyalo Nós temos muita coisa para orientar o governo. mpasi fo kaza yakedika nene waki nkuluke yani Para kibeni ele yekisina kyani perceber kibeni qual é a grandeza da sua própria ancestralidade, a sua própria essência. wunu kyakikedika tunabaka ni nanga fo diamu dia ngudi kedika mubobo bamuna mpasi kabena Nós podemos dizer, por exemplo, para unificar coisa maior ou grandioso naqueles que sofreram por nós. Nunca pensamos nisso. fo luyalo lote babaki sifo kedika bangunza batula lumbangunza kuntuana swamuna mamonzo simakala mamote nkangwa bena kongo Se swavuvamba o nosso governo tentar, ou governos de África tentar, colocar sua espiritualidade nossa em frente, todo o povo africano estará bem. ebeto pe tunasala création E ya nós ngolo próprios também vamos agora começar a criar, inovar, e a própria ciência nós vamos estar a liderar também. pontune bisimbi beto bakenge mbolele bafulumengo bobo basala bimangu vanakati ya kulumbibi Nós temos, por exemplo, sereias que estão a liderar, por exemplo, Fulumengo e Kengembolele, que estão responsáveis em criar coisas, por exemplo, ferro e muita coisa ainda mais. bena Existe. ntuna pe muluwa une ba Nós estamos em coligação com eles, como parte espiritual. mtoto una basemenanga bisengo muna maza Kongo kuna mbumbuzi balobakilanga O lodo, o barro que é transformado em ferro, está lá no Bumbo, está em Banza Congo. unu kya kibeto tukwenda tokongotela bakulu bafetifana mekansi na usala diambu ede fioti luyalo bazili kulandela enda kutuka O wetu kutuka enda profeta kawe disse que tem esse direito de levar o povo ali e ele pedir aquilo que está feito na hora. Mas só que o governo vai atrás dele porque não quero assim. Ok, deixa-me falar aqui agora com o mestre Sibai. O mestre Sibai é mestre de meditação yoga e panafricanista. Gratidão por isso. Sim, mas esse batismo, o que era? Era sinal de compromisso com os portugueses, sinal de opressão, alguma coisa? Era o quê? Por que tinham que passar pelo batismo se quisessem estar bem com o colonizador na altura? tutondele kelikamu kiufika kumita muntu Agradecemos muito. baba mindele buba mona fokelika bantu bobele binkaidu myangolo O branco, quando viu que essas pessoas têm muito poder, vokatu bavene batemi to bafuna muna batemi ko se nós não lhes batizarmos nanga katubalenda ko de forma mentira, então não vamos nos me baba yinda funanga vovo bavene batemi nanga mpeve abawu ikanga mende pensaram como? Quem for batizado, então também fechamos com o caminho da espiritualidade dele. orke diodo de anzambi dina de anzambi Ou, afinal, o que é de Deus é de Deus. idina kedika batomba kedika kuna nuani na kedika kuna vani bantu zibatemi Eles inventaram essa coisa de batismo. Quando te batizam, tu fica retardado. É como uma vacina espiritual. Fica retardado. Aquilo não vai atiçar na hora certa. nanga votutomene tala Se nós ainda vermos só... kameme mwana fioti bakala kumfana nga batemi Mesmo um bebê também é batizado. kina deja mudomina kedika mieleme bantu pila musibonso vaccin zo bavana ko bantu Isso muna é- domina mémoire ya nkangwa bena Kongo Isso é a mesma coisa. É algo contrário à nossa essência. Mesmo criança é batizado. A mesma coisa hoje foi convertido para vacina. Bebê é vacinado. É para poder retardar a mente de todo africano. eske nkaka zetu zivaccin babakanga babakanga vaccin Nossos ancestrais não foram vacinados. mekansi unu kyaki kedika mwana ukita utuka ka voluvana vaccin mudamna ki mudomina mpeve ya bana babena kompo bazei deja message mami keno nkana ndombe unavutuka vana kyandu kedika kitete
eles sabem que o povo negro, de qualquer modo, voltará a ser como antecedeu. Então, a forma de atrasar aquele processo é a religiosidade e esses todos os truques que eles usam. ndeti wa example ke mositunda baka una uvuvele mutanzimba kwako Conforme falou o mestre Sebat, vobeto bandombe kelika vovwete mvwela vovutavula kinkulu kyaku ozindoki. por exemplo, nós como negro, se falar sobre só a indumentária própria nossa africana, ao sair lá fora é chamado logo bruxo. me unu kya kivotito menetala Hoje, por exemplo, luyalu betatala kelika mabundu ya katoliki betikona tunga zi cimetière engati vonso église nzosa mzanzambi kuna cimetière me luyalu kavuvanga diambu di mosiko kaba bobokelanga sindokiko. O governo hoje não chama a católica como bruxos, por eles irem até todos os nossos cemitérios e construir lá império, templos nos cemitérios. Não são julgados. Nkiba kuna salanga zi cimetière zina miela na bantu bakuna jiyanga Fazem que lá, vão lá roubar algumas almas. edianso lebao kelika bakwenda kuzindia bitakwende mankondo bitabe bitakuna natira kelika bantu kuna cimetière mebeto vontwele makazu meto nsamba eto kuna ndiamu beto zindoki memindele ka zindoki kwaniko ngati mpelo kandoki kwaniko. Eles levam banana e muita coisa lá no cemitério. Vão lá doar para aquelas almas que lá estão. Se nós levarmos cola, maruvo lá, na nossa própria forma, nossa essência, nós somos julgados. Até o nosso próprio governo combate. Dina Bom, kiadi kikene esta coisa de venerar é daqueles que pensam que provavelmente as dificuldades que estamos a viver hoje é porque eventualmente alguma coisa deve estar desalinhado com a nossa ancestralidade, com os primeiros africanos, que afinal de contas tínhamos uma civilização aqui que caminhava para uma direção e por alguma razão a gente se desconectou destas figuras. É preciso perceber que todo o legado produzido pelos nossos antepassados, elas estão armazenadas em memórias. Ok? Essas memórias, elas são constituídas no próprio nosso sistema genético. Ok? Então, para acessar essas informações, nós precisamos fazer um trabalho de dimensão espiritual muito elevada. Porque o nosso povo está adormecido num sistema espiritual que não ele é característico. Ok? Percebem disso? Então nós temos uma memória genética, também temos uma memória evolutiva. A partir da memória evolutiva, nós podemos perceber quais são os passos no processo da evolução, na contribuição daquilo que foi o legado dos nossos antepassados. Porque toda criança que nasce agora, que vem através do processo de fitogenético, não é? do genético solênio, tem nela respostas de informações de todos aqueles legados que nossos antepassados deixaram. É uma memória genética. Uma memória genética, sim. Que vem das sim. antigas. Então, é preciso acessarmos essas memórias genéticas. Essa é a primeira questão. Bom, há uma narrativa, inclusive, que diz que estas memórias às vezes podem ser comprometidas, inclusive, pela alimentação, por aquilo que assistimos, claro, claro. aquilo que nos circunda. Claro, claro. Olhando para esse ponto de vista, como é que estamos? Agora que nós nunca vamos acessar isso. Existem, nós estamos aqui como mestres espirituais, na verdade já começamos a fazer esse trabalho, embora que há um bocadinho de preconceito pelos nossos próprios irmãos. Sim, mas há também um outro preconceito, desculpa, vai poder responder essa questão, que quando se fala de questões espirituais, não é? E neste momento os nossos ouvintes estão nos ouvindo, se olharmos para a questão de espiritualidade de matriz africana, parece que aqui na mente aparece uma cortina preta para fechar tudo. Não fala disso. É proibido, é feitiço, é mau, é maligno. Parece que não é todos nós, claro, vocês estão numa outra dimensão, mas quem nos ouve tem mesmo essa sensação. Aliás, deve ter pessoas do outro lado a dizer, mas quem são esses bruxos que estão aí? Nós convivemos com isso todos os dias, mas isso deveu-se através daquilo que eu chamei de suicídio, não é? Ou podemos dizer de racismo científico ou espiritual.
Porque um povo sem espiritualidade é um povo cego. É um povo morto. É preciso que haja o que chamamos de renascimento espiritual africano. Para que podemos saber qual é o nosso caminho. Porque o que é político e o que é econômico serve apenas para orientar o processo de sobrevivência. Mas existe uma coisa que é diferente. A vida e o processo de sobrevivência. A vida é o que acontece conosco mesmo. É uma tecnologia. E a vida é coordenada através dos 4 elementos básicos. Que são o elemento água, elemento terra, elemento fogo, elemento ar. Esses 4 elementos, por exemplo, na nossa perspectiva espiritual, ok? Nós temos Simbi que governa esses elementos. Simbi Biatia, Simbi Biamupepe, Simbi Biamasa, Simbi Biantoto. Esses são seres que guardam os segredos sagrados desses elementos. Percebes? Então, se nós não aprendemos a manipular esses elementos através de um processo de reencaminhamento espiritual, então nós estamos perdidos. Porque a fonte da existência, quando falamos, esses elementos são os ingredientes da existência. Então, por que temos que fazer um renascimento espiritual africano? Porque dentro da perspectiva da visão do mundo, da espiritualidade, ou da cultura espiritual do povo negro, há muitos segredos que precisa ser despertado, que precisa ser transmitido. Percebes? E quando isso não é transmitido, então nós estamos diante de um povo que desconhece de si mesmo. Nossos antepassados disseram: conhece-te a ti mesmo. Isso não é Sócrates que disse. Isso estava escrito no templo dos mistérios no Egito. Porque é o primeiro passo. E o que o cristianismo fez? O cristianismo disse: primeiro você tem que conhecer Deus. E não há única maneira de você conhecer Deus se você não se conhecer. Esse é o primeiro passo. Primeiro, a autoinvestigação começa contigo. Porque você tem que conhecer quem é você. E depois tem de procurar saber quem é o progenitor, aquele que te criou esta tecnologia que é você. Percebes? E isso não é possível encontrarmos naquilo que chamamos de escolas morais espirituais ocidentais, como o cristianismo, como escolas morais ou espirituais islâmicas, que é um bocado mais profundo que o cristianismo. Mas nós temos uma ferramenta muito importante, que é o Semaitawi, que é o yoga quemético, o yoga africano, construído pelos nossos antepassados. E pouco seguido, porque não há medidas, meios que nos possibilitam transmitir essa ferramenta. Porque nós precisamos primeiro queimar memórias, as memórias negativas, de que há 500 anos para que sucedeu-se a partir do processo de colonização. Essas memórias têm de ser apagadas, porque se não forem apagadas, nós vamos sempre começar a fazer o discurso de vitimização, porque nos identificamos diretamente com todo o processo de sofrimento que nós passamos. Então nós precisamos renascer, e para isso é preciso constituir aqui todo o processo espiritual, porque através da independência espiritual nós vamos reconstruir o processo das independências políticas e econômicas, porque nós não temos liberdade de ser o que nós somos. Nós não temos essa liberdade de expressar nossa... O processo de escravatura e colonização foi um projeto estudado. Não aconteceu, como muita gente diz que não, foi um desconhecimento, iam para a Índia e chocaram-se com a foz do rio Zaire e pronto. Não, foi um projeto estudado, até porque a África, no seu processo de invasões, não é nova. Essa aqui com os europeus, com os portugueses que chegaram aqui, é a 4ª invasão. A África começou a ser invadida a partir do século I. No norte, que chamamos erradamente de norte, mas é sul. Dizer, parece que os portugueses foram os mais inteligentes, porque os outros não conseguiam entrar aqui com muita facilidade. Não, os europeus não invadiram só a África, invadiram os 4 continentes e criaram situações difíceis. Nós resistimos. Resistimos e por isso é que nós nos levantamos mesmo e todos os dias nos ligamos a nossos antepassados por um
uma questão de agradecimento, porque se continuamos até aqui, foi graças à bravura e luta deles. Por isso que tem de haver reconhecimento, tem de se construir uma memória física através de um processo de investigação histórico, espiritual e político de todo o legado, não é? Produzido pelos nossos antepassados, e construirmos museus para que as próximas gerações tenham referência, porque eu também já estou cansado de mandar o meu filho estudar, quando só vai aprender sobre Sócrates, sobre Aristóteles, quando ele devia aprender sobre Imhotep, devia aprender sobre Shaka Zulu, o seu contributo na construção do sistema de governação e administração de Buta, o grande líder dos Zulus. É o que ele foi. Ele foi um grande estratega e construiu um sistema de defesa do seu próprio império que o próprio europeu assustou. E por que não se fala disso? Porque que não há uma investigação cerrada, mesmo lá em África do Sul, para se construir o legado físico? Porque um legado espiritual existe, isso não tem como apagar. O cosmo, existe uma dimensão, sim, existe uma dimensão no cosmo que nós chamamos de memória cache. Essa memória cache, tudo que nós fizemos, a memória grava e guarda. E nós também, não só, e nós temos gênios que o nosso grande pai, profeta aqui disse, de Nsimbi, que continuam a registrar e a guardar todas as informações dos nossos antepassados até agora. Esta coisa das memórias, registros, em algumas partes do mundo chamam registros akáshicos, memória cache, agora eu aprendi. Sim. Se calhar deve ser isso que inspirou a nuvem, né? A computação da nuvem, agora, tudo que a gente faz vai para a nuvem. Se calhar, né? essa coisa de metermos todo o nosso material na nuvem não vem de um acaso. Mas voltando aqui à conversa, e vamos ter que escolher pelo menos dois, não é? Para falar deles, e porque estamos próximos de comemorar também a data de Kimpavita. Quando nós olhamos para figuras desse nível, não é? Figuras que vieram aqui, trabalharam, deixaram legados que nós devemos seguir. Yenge keno bana LBM tuzidi kumbanza mukuiza sakudila mbanza zazi ipava bena sinsu bitatu ya saku panzu muzinga abo tuzidi yesu sexo ya reloge pasivo ilenda sukula mbanza bonso bubaminivana tumunu ukatika mbanza talafuta yenge kenu kango bana kongo onsuno saloge bitisala salo kuzidi kumbanza matondo sila wakelika momomena salama yenge kenu bana bonso. Tanchanungu muna découverte kaka. Batate ba mama LBA. Tanchanungu kumongo kumbata mungo. Ye biselo byambanza loge kwa kukotisala tata shaka. Vraiment talankangu utuma mene mukuiza kabudi adina kunanga lutimuna ikabu kedika dia biselo byambanza loge yekuna nima kabudi nano temuna kuna ikabu kedika dia komite yenkangu mpe matondo bava ifulu kya nsaku fulu kya mpanzu ye fulu kya nzinga ye makanda mankaka baja sangana vakatika mbanza ya baboka la mbanza ndambwa idina kedika ntuizidi kedika kumfinda
ufuta ya ngolo ya nsisi mituzikota kadi pevo batumavo tata ntsanungu bavuide mfunu wabu tata ntsanungu wizidi kwaku mukuza kubasonga fulu kyaki bonso buba meni kutwadisila ina yenge keno kwa kangwa elbeya yenge keno kwa biselo yenge keno kwa mintungu chala minkondo myami mpilamina saku panzu nzinga bato mne dedikisa wabu kanchama za yingi kosi tuluaka kidika kundiamu matono ifafa babakilanga nzengolo ya mambo mamonso no vodiambo benadiau ifafa baisifu andanga babakilanga nzengolo idiambu dia ngudi vafulukia Yeye basulele